Bom dia, hoje 28 de maio de 2022, um sábado, 8h21 da manhã. Vamos fazer uma aula aqui de teoria, relacionamento entre tabelas. Como sempre, a minha sinfonia de cachorro está presente, mas o que eu posso fazer, né? Isso aqui é um canal amador para passar conhecimentos, né? Só com as... Só com acústica mesmo, gente. Não tem jeito. Se tá latindo, tá com saúde. Bem, vamos lá, gente. O que são relacionamentos entre tabelas? Se você está seguindo essa playlist aqui, você vai lá na frente se deparar com isso. Eu não faço planilhas que cresçam para o lado, eu faço planilhas que cresçam para baixo, né? Só que para isso tem que haver uma ligação, um relacionamento entre tabelas, né? Para quem já viu banco de dados, que nem o meu caso, já conheci o Access, né? Onde eu fazia os meus aplicativos, né? Até ele não ir para a internet, eu tive de caçar uma outra ferramenta. Então, eu domino o relacionamento entre tabelas, que são... vamos explicar na prática? Vamos lá, eu estou aqui com eu estou aqui com o meu Google Drive aberto, né? Então aqui, eu estou aqui na minha quinta aula. Nunca deixem de organizar o seu Google Drive, gente, para você não ficar perdido. Isso evita retrabalho. Vou dar um clique e vou dar um clique aqui em uma planilha onde eu montei e tentei explicar de uma maneira que vocês entendam, tá bom? O que é esse relacionamento entre tabelas. Vale dizer o seguinte, isso é lógica, tá? Isso é lógica, não é prática. Não tem como passar isso aqui e mostrar na prática se vocês não dominam cadastrar, alterar, excluir, tá? E visualizar registros, tá? Então, mas vamos desde já se ligando nisso aqui, porque depois que você pega isso aqui, a coisa muda. Vamos lá. Então vamos lá, o primeiro exemplo, tá? Até um ano atrás eu fazia isso aqui. Eu tenho aqui uma tabela. Olha só, depois vocês vão ler isso aqui, mas em todo lugar eu estou dizendo que isso aqui só se faz através do Google App Script. Isso aqui é uma teoria para você ir sabendo que existe várias maneiras de manipular dado sem crescer para um lado, tá? Há um ano atrás, sei lá, não sei quando, eu fazia exatamente assim, tá? Aqui tinha a minha planilha, ou eu criava uma aba para qualquer cliente, tá? Ou eu fazia isso aqui. Vamos dizer que o cliente João, tá? Que nasceu dia 14 de 4 de 1966, fez contato comigo, tá? E o que acontece? Eu, né, claro, se fez o contato comigo, está interessado em adquirir algum produto meu, o que eu vou fazer assim que ele faz um contato comigo? Eu fiz a primeira ligação. Só que não tem nem como dizer o que aconteceu nessa ligação, a não ser que eu clicasse aqui com o botão invertido e botasse uma nota aqui. Não atendeu. Era assim que eu fazia. Era assim. Então, primeira ligação ele não atendeu. Poderia colocar a data aqui também, 22 de maio de 2022, não atendeu. Beleza. Aqui na segunda ligação, pô, beleza. Aí o que acontece? Eu boto aqui, 23 de maio de 2020. Eita. Botão invertido, inserir de maio, 23 de maio de 2022. Aí, cliente atendeu e pediu para enviar um zap. Beleza. E vai assim até. E vai. Só que se é um relacionamento, é o que eu tive primeira ligação, segunda, envio de zap, depois ele desistiu, depois ele ligou de novo, depois eu enviei um PDF com os produtos,
Depois eu fiz a consulta SPC, depois ele enviou a documentação e vai embora. Quer dizer, eu tenho, né? Eu tenho coluna, só que isso aqui não te dá resultados, tá? Ele não consegue, você não consegue ter, por exemplo, uma data, para você mandar uma cartinha de aniversário para quem faz aniversário em abril, certo? Para você saber se tiver um campo feminino e masculino, quantos clientes são do sexo feminino e do sexo masculino, né? Para você saber quantos clientes converteram à venda, quantos clientes, então é assim que funciona, tá? Então eu fazia assim, minhas primeiras planilhas foram assim, né? Quando eu descobri que eu poderia fazer o Google App Scripts, entendeu? Eu falei assim, caramba, deve ter como, e eu corri atrás, e eu fiz isso aqui. Vou dar um exemplo aqui de como eu faria o controle dessas informações aí, tá bom? Em cima, aliás, como eu faço, né? Ó, vamos dizer que para armazenar os meus dados, tá? Eu usaria duas abas, tá bom? A essa aba, a primeira aba, eu daria o nome de tabela clientes. E a segunda aba, essa aqui é a aba principal, tá? Que a gente fala, que é onde a gente armazena o nome dos clientes, tá bom? E a segunda aba seria a tabela de movimento, né? Aqui, o que acontece? É um relacionamento de um para muitos, ou seja, todo cliente só pode ter um número, um ID, tá? Mas esse cliente, na tabela de movimento, ele pode ter esses movimentos aqui de cima. Eu posso, vamos dizer, lá na tabela de movimento, eu posso dizer que eu fiz a primeira ligação, depois outro registro vai ser a segunda, depois o envio de zap desistiu, papapá. E ele fica tudo embolado ali dentro, tá? É uma coisa muito interessante de aprender, mas também não é facinha não, tá? Então, vamos dizer aqui eu mostrei aqui o seguinte. A criação da tabela. Tabela clientes e os campos da tabela. Então, eu preencheria assim. Seriam 3 campos, no caso, 3. Quem faz 3 faz 10. A única coisa, você quer sexo, bota ali. Bota o campo ali, você que sabe. Você quer endereço, bota ali embaixo, não tem problema não. O mais importante é esse ID aqui, ó. Esse 001 aqui, que vai infinito, que ele não pode se repetir. É um ID único. Também não pode ser apagado. Então, está aqui. Esse campo ele terá que ser único, ou seja, cada cliente terá que ter um ID único internamente. Não trabalhamos com nomes e sim com códigos únicos. Esse campo único, o usuário nunca poderá ter acesso, senão iria lascar o seu programa todo, tá? Por quê? Porque não pode você depois colocar o número 1 aí, tá? Depois você alterar o código e aí vai bagunçar tudo. Então é extremamente aconselhável, não, é extremamente fundamental, importante, não pode deixar de acontecer, de que a aba de dados, que se chama tabela clientes, e a aba de dados, que se chama tabela movimentos, fiquem ocultos e protegidas de maneira que esse usuário não consiga alterar nada nessas tabelas, a não ser por código e por formulário que a gente faça, nunca dentro da planilha, tá? Esse campo deverá vir de uma instrução dentro de um código do Google App Script. Isso na hora que você cadastra o seu cliente, ele gera, pegando o último número que está ali e adicionando mais um, através de programação ou não. Em seguida eu botei aqui, que é o nome do cliente, é um campo livre, que você pode digitar. Em seguida eu botei um campo data de nascimento, um campo que deverá ser colocado uma regra de validação para somente acertar a data. Vai prestando atenção na regra de validação, que é bom. Então vou apertar um F11 aqui para ver tudo, tá? Que aqui eu consigo ver todo o meu registro, tá? Então por que eu coloquei aqui? Eu coloquei um exemplo aqui prático. Nessa tabela de clientes aqui, eu simulei essa tabela de clientes com um registro de cliente, que é o nome, e 2 registros de movimento ou de status, tá? Então, aqui, vamos dizer que eu cadastrei, na teoria, cadastrei o João. Ele armazenou na tabela clientes. Aí depois, através de um outro procedimento, vou buscar o João e vou
fazer o primeiro contato, tá? Esse primeiro contato, ele não vai ficar na tabela cliente, ele vai ficar numa tabela separada que se chama o quê? Tabela movimento, tá? Ah, essa tabela movimento tem que ter um ID também? Tem que ter. Só um instante. Essa tabela movimento tem que ter um ID? Tem. Por quê? Porque vai gerar registro. Vamos dizer que no futuro eu queira alterar esse registro. Então, vai ter um ID único também, certo? Esse ID único vai servir para você alterar o registro, para você apagar o registro. Por quê? Porque só através de um ID único você consegue achar aquele registro, tá? O computador é muito mais prático através de números, tá? Então aqui nós temos o primeiro registro e aqui o segundo registro, tá? No primeiro registro, observe que o ID dele é 001. Observe que no segundo registro, ele é 002. Por quê? É gerado um ID único. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai embora. Agora, observe que aqui é o X da questão. ID Réu Clientes. O ID, não precisa nem ser ID, tá? ID o caramba. ID quer dizer identificador, tá? Então isso aqui tá errado, tá? Não tá errado, é nomenclatura, gente. É nomenclatura. Isso. Ó, ID. Pronto, Réu Cliente. Vou botar isso aqui, tá? Então, esse campo aqui, Réu Cliente, tá? Se eu fizer alguma coisa no cliente João, ele vai ser aqui sempre 001, que nem vocês estão vendo aqui, ó, 001, 001. No primeiro registro da tabela movimento, vai vir o quê? A data do movimento, a primeira ligação que eu fiz, a resposta que ele deu e mandou ligar amanhã. Aí no outro dia, no mesmo cliente, que ele vai respeitar aqui, ele já vai abrir um outro ID, chamado 2, e vai fazer o seguinte, que você tem que manter o código 001. Porque quem é o João? O João 001. Ah, se fosse a Maria e ela fosse o código 8, seria 8 aqui, tá bom? Então, aqui você observe que no segundo registro de movimento, ele também armazenou um. Só que já é um outro registro. Você vê que é dia 26/5, foi a segunda ligação e ele respondeu, atendeu e pediu para enviar o zap, tá? Quando eu enviasse o zap, eu ia fazer um outro registro e ele iria entrar nessa tabela movimento, tá bom? Embaixo, com o ID movimento o quê? 003, mas com o réu cliente 001, tá? Aqui eu fiz um negócio aqui, que é dizendo por que um para muitos. Por quê? Porque aqui só pode ter um cliente, um ID único, tá bom? E aqui o muitos é porque aqui eu posso ter vários, muitos, tá bom? Aí, no meu CRM, que se Deus quiser eu irei disponibilizar rápido, eu vou mostrar aqui na lógica, tá bom? Lembre-se, isso é para você ir acostumando com lógica de relacionamento de tabelas. Vamos olhar aqui na prática, é na prática que é bom. Eita, que já bagunçou tudo. Ah, não bagunçou não. Não bagunçou não. Olha aqui, gente, olha o meu CRM, como é que eu desenvolvi. Aqui eu tenho a tabela de cadastro de cliente, tá bom? Observe que o campo ID único, ele vai do 1 até o 8, tá bom? Então nós temos aqui a Manuela, o Silvio Rodrigues, o Joaquim e o Júnior, né? Agora, o negócio é embaixo, tá? Observe que vem uma linha daqui do código 008, eu fico com o dedo aqui, ó, do código 008, vem uma linha descendo para 3 códigos que são esses aqui, ó. Caramba, é foto, não dá. Mas é o código, é os 3 últimos que estão lá onde? Lá no final da tabela de status, tá? É claro que existe a autonumeração, que é outra coisa, mas o importante é este segundo código aqui, ó, tá bom? Esta segunda coluna que fica armazenado na tabela
na coluna B, que se chama status. Então vamos lá. Concentre-se no campo chamado réu clientes. Observe esses números, em especial o número 8, como exemplo. Esses registros que tem o número 8 estão relacionados com o cliente número 8 da planilha acima, que é Júnior de Souza. Então vamos ver se é isso mesmo. É claro que eu não vou pagar esse 1.000, só falta isso, mas é o Júnior de Souza, tá? Se a gente observar aqui, nós temos aqui, vários, primeira ligação. Observe aqui, esse de primeira ligação, o código 2, primeira ligação, depois teve visita agendada, tomara que o mouse apareça aqui. E observa que nós temos em análise de crédito. Qual o número que está aqui? 002. Então, isso vai se referir a quem? Ao cliente número Silvio Rodrigues de Souza. É isso, gente. Então, isso é para abrir a cabeça. Quem não entende de banco de dados não sabe para que serve isso, tá? Quando eu fizer o cadastro, eu não vou cadastrar para um lado, mas de maneira nenhuma. Eu vou cadastrar para baixo e criando relacionamentos, entendeu? Tá? Então, isso aqui é para colocar assim, uma teoriazinha na sua cabeça e para você entender que funciona assim. Pelo menos para mim vai funcionar assim. Nessa série, cadastrou, a planilha desce. Cadastrou status, a planilha desce amarrando. Tá bom? É só isso aí. Beleza. É para relaxar que ontem foi porreta. Valeu. Até a